Muito bem, nós vamos falar agora sobre política. Estou aqui com o nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, né? Bom dia, Eudes Figueiredo. Sempre bom estar aqui para a gente bater um papo, passar uma informação mequetrefe, mas a gente tenta. Muito bem, olha, a relatora da CPMI de 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, quer um novo depoimento de Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ouvir a reportagem do Yuri Hudson. Vamos lá. Silvinei Vasquez, preso nesta quarta-feira, foi o primeiro depoente na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Mas, se depender da relatora, ele terá que voltar à comissão e passar por uma acareação. A prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal reacendeu a polêmica sobre o fato dele ter mentido no depoimento à CPMI. Elisiane Gama, do PSD, chegou a evidenciar o fato durante a tomada da oitiva. Apesar de ter jurado falar a verdade, Silvinei não recebeu ordem de prisão do presidente da comissão. Para a senadora, a operação da Polícia Federal revela a necessidade de ouvir e confrontar versões ditas por Silvinei. Ela é a constatação real de que a CPMI elaborou e está adotando uma linha de investigação correta em consonância com fatos. Ele, de fato, tentou impedir o resultado eleitoral, ele atrapalhou o processo eleitoral e o Código Eleitoral brasileiro tem, inclusive, uma definição clara acerca dessa ação criminal, que é o que levou à prisão dele hoje, e aí o Brasil inteiro acompanhou. Segundo a PF, integrantes da Polícia Rodoviária Federal supostamente direcionaram recursos para dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno das eleições, especialmente na região Nordeste, onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a maior parte dos votos. Os investigados podem responder por prevaricação e violência política, além do crime de impedir ou embaraçar o exercício do voto. Além de Silvinei Vasquez, outras 7 pessoas, entre eles ex-integrantes da cúpula da PRF na gestão Bolsonaro, foram alvos da operação. O ex-diretor da PRF será ouvido nesta quinta-feira em Brasília. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Adolfo Padilha, com você. Do ponto de vista da Elisiane Gama, a gente precisa primeiro deixar uma coisa clara aqui. Ela tem uma missão dada pelo ministro Dino, que ela é indicada dele, afilhada dele, como a maior parte dos deputados e senadores que fazem parte da CPMI é do estado que o Dino é o rei que manda, Maranhão. Coisas que muitas vezes a gente não presta atenção. A Elisiane Gama, ela está trazendo um assunto recorrente lá de trás, que é só para abafar. Para abafar o quê? A investigação da CPMI do MST com a vergonha que passou Zé Rainha, os questionamentos que estão fazendo pela convocação do G. Dias, nesta mesma CPMI, que é o chefe da segurança do atual presidente, o GSI completo na mão dele. Então eles criam fatos novos e o consórcio da mídia compra, que vai ser reconvocado, chefe da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro, para discutir uma operação que apreendia ônibus, que atrapalharia o processo eleitoral na escolha livre que todos nós temos numa democracia de escolher o que a gente acha melhor. Dona Elisiane, eu lhe faço uma pergunta. Sobre os impedimentos que o STF fez do Bolsonaro falar sobre a ligação do seu candidato Lula com os ditadores. Alguém do STF vai ser chamado para explicar se houve um impedimento de passar a verdade para os eleitores escolher o seu presidente, porque hoje está provado que ele é amigo de todo mundo. E foi proibido dizer isso. Sobre a proibição do Bolsonaro dizer que Lula era a favor do aborto. Alguém vai ser chamado para dizer que tentou atrapalhar o processo eleitoral? Porque hoje está provado que Lula e o seu governo é a favor do aborto. Então é uma discussão que eles querem, como o próprio Lula vive repetindo, que depende das narrativas que eles vão criar para destruir o bolsonarismo. É essa a estratégia. Essa CPMI, essa relatora é um circo quando tem uma relatora como ela, porque o relatório a gente já sabe qual vai ser. Quando tem alguém lá, como tinha o Torres, respondendo claramente os questionamentos, ela ficava no celular.
Ela saía da sala, ela é relatora, ela tem que prestar atenção e seus assessores anotarem tudo que está dizendo para construir um ponto de vista no relatório que vai ser julgado. Então você que está aí me vendo e me ouvindo, será que você é aloprado de acreditar que ela vai fazer um relatório realmente independente e imparcial? Ela engana a quem? A quem ela está enganando? Por que ela não exige ou não faz um documento contra o Flávio Dino que não quer entregar as imagens? Por que ele não quer entregar as imagens? Então tem tanto fato real a ser discutido que eles vêm com uma estratégia, e isso eles fazem muito bem, nós sabemos disso. A esquerda manipula muito bem isso, essas narrativas, essas construções de inverdades que eles querem impor como verdade, e hoje eles têm o apoio do grande consórcio, né? Haja visto que eles estão recebendo de verba pública, que já foi publicado aí, todo mundo sabe. Então eles têm muita facilidade em fazer isso, mas é como eu disse outro dia, a mentira ela vai se alimentando até um certo ponto, mas ela não vai vencer a verdade. E os bons brasileiros, aqueles que realmente querem um país da forma que a gente acredita que pode ser, nós não vamos deixar que isso aconteça. A gente sempre vai combater isso. Não adianta a dona Lisiane, por ser relatora de uma CPMI que a gente já sabe qual... É uma CPMI que a gente já sabe o final desse relatório. Mas mesmo isso não vai impedir que a verdade venha à tona. Então tudo isso é uma estratégia muito bem elaborada, porque eles têm essa expertise de desviar o foco e a atenção de realmente daquilo que precisa ser analisado. Vamos continuar nesse mesmo tema. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, disse na abertura dos trabalhos da CPI do 8 de janeiro que pretende colaborar com as investigações. Ele tinha permissão para permanecer calado após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas não exerceu esse direito. Nós temos uma reportagem aqui do Yuri Hudson, porque o Torres chamou de minuta do golpe de aberração e nega a omissão. Vamos lá, vamos ouvir. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, negou ter contribuído de alguma forma para os ataques do dia 8 de janeiro. Ele foi ouvido pela CPMI. Torres respondeu a todas as perguntas. Um dos principais questionamentos foi acerca da minuta de golpe encontrada na residência dele. O ex-ministro afirmou que o documento deveria ter ido para o lixo. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. O senhor relembra que alguém possa ter lhe entregado essa documentação? Esse documento realmente é um teratológico, um absurdo. Mas é isso, é fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém, não conheci, não dei andamento, enfim, é um documento para descarte. Anderson Torres é investigado por suposta omissão e conivência com os vândalos. O ministro antecipou as férias e viajou na sexta-feira, dia 6, quando o recesso dele começava oficialmente na segunda-feira, dia 9. Para se defender, o ministro afirmou que a Secretaria de Segurança Pública, que ele comandava, fez a parte que lhe cabia. E, segundo ele, alguém deixou de cumprir determinações previstas no Protocolo de Ação Integrada. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Esta viagem foi programada com antecedência e as passagens compradas em 21 de novembro. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência ou vandalismo, não teria viajado. Eu viajei tranquilo com as imagens que eu vi e com tudo que tinha da inteligência. Na sexta-feira, sequer as caravanas que vieram a Brasília estavam confirmadas que vinham. O Supremo produziu esse tipo de inteligência, então, assim, não havia confirmação de ônibus chegando à cidade. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, aproveitou a fala de Torres para destacar que a falha de segurança ocorrida na capital seria uma culpa do governo local e das forças de segurança locais, que descumpriram o protocolo deixado por Torres, afastando então a tese de omissão do governo federal. E o senhor disse, só com uma bomba para acontecer o que aconteceu. Ou seja, em condições normais, este pai, que era o documento que todo mundo tinha acesso, era suficiente para garantir a ordem na esplanada dos ministérios no dia 8. O senhor viu algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. A minha dúvida, e eu ainda estou na fase da dúvida, é se foi uma falha ou se foi um boicote. Durante o depoimento, Anderson Torres também negou qualquer tipo de interferência na Polícia Rodoviária Federal para que fossem executadas blitz que impedissem a chegada de eleitores, especialmente do PT, aos locais de votação. O ex-ministro da Justiça, depois da CPMI, usando
tornozeleira eletrônica. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Então, Adolfo Padilha, e aí o depoimento do Torres? As aberrações são muitas, né? Não é só essa minuta, ele explicou bem e ele teve coragem de responder tudo. Mas é isso que irrita a Lisiane, é isso que irrita o Flávio Dino, porque ele respondeu tudo com convicção. Não tem explicação para esse cara estar usando uma pulseira eletrônica, como não tem explicação para muitos que estão presos ainda lá no dia 8. Porque enquanto você vê o Torres, que foi preso, ficou 7, 8 meses preso, porque era secretário de Segurança Pública de Brasília, e tem sobre ele uma suspeita de omissão em ações, nós temos fatos e imagens que comprovam que o GSI e que chega até o Flávio Dino, que foram omissos com as informações, e eles estão todos soltos e sem pulseira eletrônica. Então, é uma aberração jurídica. É uma aberração jurídica. É um absurdo que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? E é por isso que eu falo, eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. Apesar que, se tem uma coisa que o PT faz muito bem, que a esquerda faz muito bem, é manipular a opinião. É induzir uma grande massa a acreditar que o Brasil está melhor do que ele estava antes. Porque as pessoas não querem discutir macroeconomia. Eles querem discutir leite, feijão e pão barato na padaria, no supermercado, aquelas coisas todas, combustível barato. Eles não têm ainda, infelizmente, um discernimento de entender que ainda a economia se mantém pelos bons números e alicerces que foram criados no governo passado. Que a gente vai começar a ver a real posição econômica do país mais 2, 3 meses ou quem sabe no início do ano que vem. Se tudo isso que acontece hoje vai segurar essa explosão de desperdício de dinheiro público. São mais de 10 bilhões de emendas do antigo orçamento secreto que agora ninguém fala mais nada. Para comprar voto, para comprar base. Uma disputa de poder imensa. Quer dizer, voltamos a assistir tudo aquilo que a gente não assistia mais. E aí eles cabem a dizer o quê? Que agora é melhor do que o passado e eles pregam isso todos os dias. E o Alexandre Torres, quando vai lá e fala daquele jeito, é como eu disse, ele irrita o sistema. Ele irrita o Flávio Dino, ele irrita ela porque ele responde com convicção. Vamos lá para uma última informação. O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar esta semana mais de 90 presos nos atos que aconteceram em 8 de janeiro. A decisão beneficiou 37 mulheres, 53 homens. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir o comentarista do site muito importante na internet, que é Augusto Nunes, da revista Oeste. E ele deu uma declaração, depois nós vamos ouvir o comentário de Adolfo Padilha. Vamos lá, Augusto Nunes. Eu chamo de ditadura da toga mesmo. Agora, esse pessoal que tem medo excessivo dessas medidas, às vezes precisa ser alertado pelo deboche, pelo sarcasmo, que é uma conversa, que é um tipo de recurso que eles, os ditadores aí de Araque, entendem. Porque não é possível a gente ter medo de quem age assim. Está evidente que os juízes do Supremo, como são advogados, que nunca aprenderam qualquer coisa ligada à magistratura, eles não sabem julgar e se transformaram num partido político. É muito simples. O Alexandre de Moraes, vou dar um exemplo aqui. O Alexandre de Moraes, só o gabinete dele, e por isso não pode meter medo nas pessoas. 7 de setembro está aí, para o povo mostrar que está preocupado com isso. Eles julgaram no gabinete do Alexandre de Moraes, repito, nos últimos 35 dias, isso saiu num cantinho da Folha de São Paulo de sábado, 700 casos. Divide 700 casos por 35 dias e vê quantos casos eles resolveram num dia para liberar essa turma sem liberar. Inventaram a meia liberdade. Eles saem com tornozeleira e uma série de restrições. As acusações são sigilosas. As audiências foram virtuais. E tudo concentrado num gabinete. Eu pergunto, vem cá, não tem mais ninguém trabalhando nisso, por quê? Ele decide o destino de centenas de pessoas e depois que aparece essa expressão, ao todo
1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, que não vale nada, que muda de ideia conforme o interesse do titular, do dono, por envolvimento nas manifestações. Depois de 7 meses presos, o ministro entendeu que esses manifestantes não representam mais riscos às investigações e, no entanto, elas continuam sujeitas às restrições. O que vai acontecer? Que se não usar a tornozeleira eletrônica, eles vão fazer o que não fizeram sem tornozeleira, como diz aí a própria explicação, que eles tentam dar isso aqui. Por que os outros ministros não entram nesses casos para libertar gente presa há mais de meio ano? Há mais de meio ano. Estão cumprindo pena sem julgamento, sem condenação. E eles soltam em lotes. É preciso mostrar que ou o país reage a isso, ou então vai para o terreno do deboche mesmo. Eles não se baseiam em lei nenhuma, é tudo ilegal. A Constituição já não vigora. A gente repete aqui todo dia, não vigora. Um ministro faz o que quer. É hora de o povo mostrar que não tem medo de uma pessoa que se baseia em rigorosamente nada, que dê alguma legalidade às decisões de um homem que começou a julgar o destino de outras pessoas em 2019. O Alexandre de Moraes era promotor, habituado a só acusar, e professor de direito constitucional, que está fazendo o contrário do que ele defendeu em todos os livros e aulas. É isso que nós temos de resolver. É isso que temos de resolver. Agora, tentem ler isso aí em outro lugar. Tentem ouvir isso aí em outro lugar. Aqui a gente fala. Aqui a gente fala. E o Alexandre de Moraes aí diz, estamos no finzinho. Se eles não mudarem de advogado, os acusados sabe Deus do quê, se eles não acusarem, daqui a 3 meses está resolvido isso. Isso é brincar com a vida das pessoas diante do silêncio da turma do Manifesto pela Democracia, OAB, advogados, autoridade PGR, todos unidos na mesma farsa perversa. Muito bem, Adolfo Padilha, e aí, hein? Soltou aí quase 90 presos. Quando as pessoas começarem a prestar atenção nos depoimentos das pessoas que estão presas, não tem como você não ficar arrepiado, não tem como você não ficar triste, não tem como você ficar horrorizado. De mulheres e homens que estão presos, que é o varão da casa. Tem histórias lá de mulheres que cuidam da mãe com Alzheimer e não sabem nem como a mãe estava nesse período que ficou preso. Como eu disse, muita gente diz e muito jurista diz, essas prisões elas foram mais do que aberração. Não foi individualizado a participação de cada um, não se houve um processo legal de apuração, as pessoas foram presas injustamente. Isso foi para intimidar você e a mim e a todos que querem um Brasil diferente. Eu repito, isso foi e é para nos intimidar, para impedir que a gente saia às ruas, que a gente faça movimentação, que a gente faça movimento contra qualquer coisa que saia da ordem democrática. Porque aqueles que mais falam em defender a democracia são hoje os que mais ferem a democracia que há tanto nós já conquistamos. Hoje você vê pessoas presas, jornalistas presos, coisa que você não via no tempo do genocida e nem do fascista. Não teve um jornalista preso durante o fascismo, né, que eles pregaram que foi os últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Hoje a gente tem várias inocentes presos, nós temos jornalistas presos, pessoas sendo suspensas da rede social, como o Monark e tantos outros. Isso não vale a pena, isso não vale na democracia, né? Então é de chocar. E eu provoco a você, perde um pouco do seu tempo, pesquisa na internet, depoimentos de pessoas que você vai falar assim, como é que pode essa mulher, esse senhor ter ficado preso por 7, 8 meses, enquanto a gente vê tanto bandido sendo solto, com decisões, muitas daqueles que mandaram prender esses inocentes. Obrigado, Adolfo. Até segunda-feira, então. Falou, Eudes Figueiredo. Até segunda-feira estaremos por aqui.